Bem, boa noite, meus amigos e amigas. A gente teve um pequeno problema aqui de comunicação, de conexão, mas eu queria iniciar esse pronunciamento agradecendo a todos vocês, a todos os cidadãos, todas as famílias de Niterói, a compreensão, o apoio, a união de nossa cidade, nesse momento tão difícil, onde nós estamos enfrentando uma situação, não apenas Niterói, mas o Brasil e o mundo, que provavelmente nunca enfrentamos, a nossa geração nunca enfrentou. Eu queria agradecer a compreensão, a conscientização de cada um dos niteroenses, porque, de fato, desde sábado, quando nós constituímos o gabinete de crise e antecipamos várias medidas relacionadas ao isolamento e à contenção da propagação do coronavírus, nós tivemos uma participação e uma conscientização muito grande de todos os niteroenses, de todas as regiões da cidade. Eu queria agradecer, portanto, a compreensão e a conscientização nessa primeira semana do isolamento social e destacar a vocês que essa iniciativa individual de cada um, com a conscientização de cada um, já fez um bem coletivo muito expressivo, um bem coletivo, um bem comum para toda a cidade, porque vocês devem ter observado que nos últimos 3 dias, na cidade do Rio, onde as medidas que nós adotamos em Niterói ainda não tinham sido tomadas, houve um aumento de mais de 300% nos casos de coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, além da transmissão comunitária. Niterói segue com 10 casos confirmados, com alguns casos, cerca de 190 casos suspeitos e 10 confirmados, ou seja, os casos não estão crescendo na proporção que nós estamos vendo proporcionalmente o crescimento de 200%, 300% dos casos na cidade do Rio de Janeiro, onde as medidas de isolamento social não foram adotadas. Então eu queria agradecer a cada um dos niteroenses por esses dias do isolamento social, dizer a vocês que ontem eu tive uma videoconferência com o cônsul da China e com o cônsul da Itália, e nessas 2 videoconferências com as nossas equipes, os 2 representantes da China e da Itália ressaltaram que as medidas de isolamento social de fato foram determinantes para o êxito num lado, no sentido de reduzir as mortes, e tornar a propagação do vírus mais extensa e mais lenta, e infelizmente no outro caso, onde as cidades em sua maioria não fizeram isolamento social e a contenção da propagação dos vírus, no caso da Itália, infelizmente, uma propagação intensa e rápida e, com isso, infelizmente, o colapso no sistema de saúde e também uma quantidade impressionante de mortos decorrentes da infecção do coronavírus. Eu queria dizer a vocês, então, que as medidas que foram antecipadas em Niterói para o isolamento social produziram um efeito importante nessa semana. Nós não tivemos, na nossa rede pública municipal de saúde, ainda nenhum tipo de procura de sintomas graves do coronavírus. Isso também é muito importante e reflete o resultado das decisões de cada um de nós de fazer o isolamento social e a quarentena. Nós temos 4 unidades de referência: o Carlos Tortelli no centro e Zona Sul, o Largo da Batalha, a Policlínica do Largo da Batalha, a Policlínica da Engenhoca na região norte e a Unidade de Urgência Mário Monteiro. A nossa Secretaria de Saúde já estruturou essas 4 unidades para receber os pacientes, para serem a porta de entrada desses pacientes do coronavírus. Nós já implantamos novos leitos de CTI, novos leitos com respiradores, acima, inclusive, do determinado pelo protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Fizemos isso ao longo dessa semana. E eu queria chamar a atenção, o que é muito importante,
é que só se procure essas unidades de saúde caso você tenha sintomas respiratórios graves relacionados, evidentemente, ao coronavírus ou a qualquer tipo de sintoma respiratório. Por quê? Porque os pacientes, ou as pessoas que estão com sintomas leves, a recomendação é que fiquem em casa exatamente para não propagar, para não ter contato e não contagiar outras pessoas com o vírus coronavírus. Então, você que tem sintomas leves, a recomendação é ficar em casa de repouso. E pessoas que tenham sintomas graves, aí sim, procurar essas 4 unidades, que são as 4 unidades de referência da saúde pública de Niterói. Nessas unidades, nós estamos já estruturando uma área de isolamento para que esses pacientes, ao chegarem, não tenham contato com pacientes de outros tipos de doenças, outro tipo de necessidade de atendimento na saúde, atendimento médico. Então, nós vamos ter nessas 4 unidades uma área reservada, isolada, exatamente para evitar que essas pessoas que cheguem às unidades de referência do coronavírus possam contagiar outros cidadãos de Niterói. Eu queria também ressaltar que, além dos leitos, amanhã, além dos novos leitos com respiradores e com tratamento intensivo, além da estruturação do primeiro hospital exclusivo para o coronavírus, aqui no Rio de Janeiro, que nós já arrendamos e estamos implantando em Niterói, nós teremos amanhã a chegada de novas ambulâncias com unidade de tratamento intensivo para fazer o atendimento de emergência através do telefone 192. Isso é importante porque nós fizemos a antecipação dessa medida para ampliar o número de ambulâncias com UTI. O SAMU de Niterói é um dos projetos mais bem estruturados do país, seguramente é o mais bem estruturado do Estado. Eu quero agradecer aos profissionais de saúde, especialmente aos profissionais do SAMU, mas amanhã teremos a chegada de novas ambulâncias com UTI para atendimento de emergência, tendo em vista a possível propagação e o contágio, a ampliação do contágio do coronavírus em nossa cidade. Também vamos iniciar amanhã uma ação de desinfecção, sobretudo onde a gente tem a maior circulação do vírus hoje, que é o bairro de Caraí, onde temos basicamente os casos registrados da cidade, todos casos ainda não de transmissão comunitária, mas casos importados, ou seja, pessoas que viajaram ao exterior e que tiveram contágio e que ficaram infectadas pelo coronavírus e, ao retornar à nossa cidade, precisaram de assistência médica. Quero aqui dar uma boa notícia no meio de tantas dificuldades que a gente tem passado, que a esposa do senhor que faleceu, que foi o único óbito até esse momento na nossa cidade e que estava internada também com coronavírus no hospital privado em Niterói, essa senhora teve alta, se curou, já está em casa e já está bem, graças a Deus. Nós também não temos tido relato na sala de situação, nos protocolos integrados do setor público com o setor privado, de aumento expressivo na rede de saúde privada de Niterói de novos casos. Portanto, diferente da cidade do Rio, que não adotou o isolamento social e as medidas que nós adotamos em Niterói desde sábado, nós não estamos tendo um crescimento expressivo de pacientes demandando, seja a rede pública, seja a rede privada. E isso é resultado, sobretudo, da atitude e da conscientização de cada um de nós niteroenses. Eu estou aqui na minha casa, a minha família está em quarentena desde sábado, completamos 8 dias de isolamento social, eu estou reduzindo ao máximo a minha agenda externa, evidentemente que em alguns momentos eu tenho que sair para ir para a prefeitura e para orientar as medidas que nós estamos adotando na cidade, mas a minha família está em quarentena já há 8 dias. E eu queria aqui, finalmente,
pedir a cada um de vocês que nós continuemos, perseveremos, porque nós só iniciamos, só estamos no início dessa batalha pela vida, nessa batalha pela saúde. Nós só estamos no início desse processo do isolamento social. As próximas 3 semanas no Rio de Janeiro e em Niterói vão ser determinantes para o processo de desenvolvimento do ciclo da epidemia do coronavírus em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro já está sofrendo com a transmissão comunitária e o crescimento exponencial dos casos, porque não fez o isolamento social que nós estamos fazendo em Niterói. Por isso eu queria pedir a vocês a compreensão. Eu sei que são medidas duras, são medidas enérgicas, são medidas realmente difíceis, mas, como eu tenho dito, nós não somos profissionais de saúde para salvar vidas. E aqui o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que já estão no fronte dessa batalha pela saúde e pela vida. Mas nós podemos salvar vidas das pessoas que nós amamos se nós continuarmos, perseverarmos no isolamento social e nessa quarentena. A partir de amanhã, nós vamos entrar numa nova etapa da quarentena em Niterói. Nós vamos entrar numa nova etapa com fechamento de todas as atividades econômicas, com exceção das atividades essenciais para a vida, ou seja, farmácias, postos de combustíveis, desde que não tenham aberto as lojas de conveniência, apenas o abastecimento do combustível, padarias, desde que não tenham cafeterias e não abram espaços de aglutinação, de aglomeração de pessoas, pet shops e, finalmente, mercados e supermercados. São as únicas exceções do decreto da quarentena em Niterói. Eu queria pedir a você, cidadão de Niterói, que utilize o número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública para acionar e denunciar os casos de não cumprimento da quarentena. Nessa primeira semana, nós tivemos uma ação educativa de esclarecimento, com fechamento de restaurantes, fechamento de teatros, de cinemas, de parques públicos, mas a partir dessa semana nós seremos ainda mais rigorosos com a força pública, porque o nosso objetivo é reduzir a praticamente zero o número de pessoas, a circulação de pessoas nos bairros, comunidades e regiões da nossa cidade. De maneira que nós vamos manter apenas esses serviços: farmácia, mercado e supermercado. E aqui eu queria me dirigir aos proprietários de mercados e supermercados. Nós estamos deslocando os fiscais de outras áreas que estão nesse momento sem atividade, e nós vamos aumentar a fiscalização da defesa do consumidor em Niterói, porque temos recebido muitas denúncias de abuso, de reajuste de preços abusivos, e isso é inaceitável num momento desse de emergência pública na área da saúde. Eu recomendo a todos que acionem o 153, que é o número do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, e nós vamos acionar a força pública, seja a Secretaria de Ordem Pública, seja a Secretaria de Segurança Pública e as polícias, para atuar no caso de descumprimento do decreto de quarentena em Niterói. O número 153 é o número do Centro Integrado de Segurança Pública para receber denúncias de não cumprimento das medidas de quarentena. E o número 192 é o número da Emergência Pública de Saúde, do SAMU. Em caso de extrema necessidade, vocês podem acionar. Eu queria terminar dizendo a vocês que eu tenho consciência e eu espero que nos 3 níveis de governo haja uma integração. Eu tenho praticamente todos os dias falado com o secretário de Estado de Saúde, com o governador do Estado, tenho falado inclusive com o ministro da Saúde, e essa integração dos 3 níveis de governo é fundamental
Não se pode imaginar, é inadmissível que nesse momento se faça algum tipo de disputa política. Eu quero agradecer todas as lideranças políticas de Niterói, sejam da situação, sejam da oposição, porque nesse momento o que nós estamos enfrentando é uma guerra, é uma batalha pela vida e pela saúde da população. Então eu espero que haja cada vez mais integração entre os 3 níveis de governo, mas eu quero garantir e transmitir a cada um de vocês que, com a minha visão, inclusive como gestor, como sociólogo, que tem uma visão mais integrada da administração, que nós sabemos e reconhecemos os impactos sociais e econômicos dessa situação que a gente está vivendo no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro e em Niterói. E que as medidas de isolamento social e de contenção da propagação do vírus para salvar vidas têm impactos sociais e econômicos. Nós já adotamos algumas medidas importantes, como a suspensão do pagamento de dívidas com a Prefeitura, a suspensão do pagamento por 3 meses do imposto sobre serviços, porque o setor de serviços é um dos setores mais afetados pelas medidas de isolamento social, a suspensão do pagamento do Niterói rotativo, a suspensão do corte de fornecimento por eventual falta de pagamento no serviço de água e esgoto, ressaltando que o serviço de energia elétrica não é regulado pelo município, é regulado pelo governo federal, e eu espero que o governo federal faça o mesmo no que diz respeito a corte do fornecimento de energia elétrica, pelo menos pelos próximos 3 meses. Nós estamos, agora na semana que vem, aprovando na Câmara de Vereadores, com apoio unânime do Legislativo, o apoio aos 7 mil microempreendedores de Niterói, que têm alvará, que receberão R$500 em abril, maio e junho, nos próximos 3 meses, diante da absoluta falta de possibilidades econômicas dos microempreendedores nos próximos dias, semanas e meses. Também a distribuição de cestas básicas para 32 mil famílias pobres de Niterói, das famílias dos estudantes da rede pública municipal de educação, que será concluída essa distribuição agora na próxima terça-feira, bem como a antecipação do pagamento do 13º salário, 50% do 13º salário, no próximo dia 2 de abril, eu estou antecipando o pagamento do 13º salário para todos os servidores municipais de Niterói. Essas medidas são as primeiras medidas, senhores, de mitigação dos efeitos sociais e econômicos, das consequências sociais e econômicas do isolamento social. A China teve uma queda de 15% no PIB no seu primeiro bimestre, e o Brasil vai sofrer, o estado do Rio de Janeiro vai sofrer e Niterói vai sofrer em função das medidas de isolamento social e de contenção da propagação do vírus. Mas eu quero dizer a cada um dos niteroenses que na nossa cidade, eu, prefeito, a prefeitura, nós estamos trabalhando nesses dias quase que 24 horas por dia para a gente reduzir a possibilidade de ter uma catástrofe na cidade, como nós estamos vendo na Itália. Sabemos que não somos perfeitos, né? Aqui não tem super-herói, a gente não pode ter ufanismo. Niterói está à frente e tem tido uma ação antecipada em relação às demais cidades do Rio e do Brasil, mas nós vamos chorar os nossos mortos, nós vamos infelizmente sofrer com a doença de algumas pessoas, centenas de pessoas que vão ser contagiadas por esse terrível vírus aqui na nossa cidade, mas eu queria dizer a vocês que nenhum niteroense ficará desamparado, porque nós na prefeitura estamos estruturando novas medidas que serão anunciadas em breve para mitigar os impactos sociais na vida das pessoas e os impactos econômicos que evidentemente nós vamos ter em função dessa terrível pandemia classificada pela Organização Mundial de Saúde e que já se transformou numa quase que epidemia no Brasil e no Rio de Janeiro.
Meus amigos e amigas, eu me despeço pedindo a Deus que nos abençoe e, ao mesmo tempo, reiterando que no dia de amanhã iniciamos uma nova etapa na quarentena, no isolamento social, com o fechamento de todas as atividades econômicas em Niterói, com exceção de farmácias, mercados e supermercados, com exceção de postos de combustíveis sem lojas de conveniência, padarias e pet shops. Eu queria pedir a compreensão de todos vocês e, ao mesmo tempo, dar essa informação relevante, que a nossa primeira semana de isolamento social já deu resultados. Nós não tivemos nenhuma busca à rede pública de Niterói com pacientes graves com coronavírus e nem houve um aumento, uma explosão de casos na rede privada de Niterói, ao contrário da situação do Rio, que não decretou essas medidas que nós decretamos desde sábado e já está vivendo um aumento de 200%, 300% de casos do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Então, perseveremos. Serão 3 semanas de quarentena, 3 semanas difíceis, mas eu tenho certeza que com a proteção de Deus, com a conscientização, Niterói vai dar uma demonstração de cidadania e de civilidade ao cumprir as medidas de isolamento social e, com isso, vamos salvar milhares de vidas na nossa cidade. Um abraço, um abençoado domingo para todos e que comecemos nossa segunda-feira levando em consideração a importância cívica de cada um de nós cumprirmos o isolamento social em Niterói. Vamos reduzir a praticamente zero a circulação de pessoas na nossa cidade e, dessa forma, evitar que Niterói sofra como outras cidades já estão sofrendo e como outros países, como a Itália, já estão sofrendo. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.